Aqui estou eu em mais um vídeo que eu jamais imaginaria estar fazendo, mas bem Goblin Slayer, um anime que fez um certo barulho há um bom tempo atrás, devido a motivos que eu ainda vou falar nesse vídeo, mas que eu nunca tinha dado uma chance pra ele propriamente dita. Nisso eu resolvi que iria ler o seu mangá esses dias, uma vez que eu estava com um pouco de vontade de consumir uma boa fantasia e eu não sou lá muito chegado em secais. Logo, Goblin Slayer me pareceu uma obra bem interessante, que por sorte atendeu às minhas expectativas melhor até do que deveria, uma vez que eu estava esperando fazer um vídeo aqui xingando até a última geração dos filhos do autor e acabei me divertindo e até me emocionando com alguns momentos da obra. Claro, a obra tem sim seus problemas e eu também não sei nada sobre o anime adaptado em 2018, que me disseram não ser lá uma das melhores adaptações já feitas, mas foi graças ao anime que veio a polêmica em cima da obra, até porque foi pelo anime que Goblin Slayer teve o seu reconhecimento, como já é de costume com a maioria das obras que ganham esse tipo de adaptação. Enfim, quero contar aqui um pouco da história que temos aqui na obra, mas precisamente sobre o seu primeiro capítulo, que acredito eu que seja o mais impactante da obra, nos situando até que bem em todo o ambiente que o mangá quer construir. Só que, independente de qualquer coisa, vale avisar que algumas das cenas aqui de Goblin Slayer são bem pesadas, então é sempre bom seguir com cuidado por vídeos dessa obra, em especial esse daqui. Enfim, partindo para o primeiro capítulo, o mangá começa em uma parte um pouco avançada da história, onde temos uma sacerdotisa toda ensanguentada chorando com um goblin morto em sua frente. Nisso, temos uma página dupla que nos apresenta um cavaleiro grande com uma armadura e uma tocha que tira a espada da cabeça desse goblin que está na frente da sacerdotisa. Em seguida, a mesma pergunta para ele: quem é você? I'm Batman. E ela não obtém resposta, nos levando até o passado para entendermos o que aconteceu para chegarmos até aquele ponto. Mas eu queria destacar uma coisa nessas páginas que a gente viu até o momento, que são as cores, pois, ao menos para mim, mangás com cores nunca foram lá muito bonitos, sério. Eu acho que a maioria é um pouco estranha e parece que eles não acertam muito nas cores, diferente dos manhwas, por exemplo, que sempre tem cores bonitas e que fica realmente super legal, sabe? Eu realmente gosto dessas coisas nos manhwas coreanos e chineses, e é algo que eu não vejo muito em mangás japoneses, tipo quando eu tentei ler One Piece em cores, que eu até achei legal, mas não chegou lá pra mim, sabe? E Chainsaw Man em cores também, eu tentei, achei bacaninha, mas também ficou faltando alguma coisa, eu ainda preferi os clássicos preto e branco. Aqui em Goblin Slayer, por outro lado, a parada é um pouco diferente e é realmente mais bonita, sabe? As cores são bem fortes, um pouco escuras e os traços fortes, lembram muito até mesmo um HQ ocidental, coisa que me agradou bastante. Enfim, deixando esse tópico de lado, vamos voltar pra história. Nós acompanhamos aquela sacerdotisa no início da sua inscrição na Guilda dos Aventureiros, onde ela é instruída de algumas coisas, incluindo das patentes que temos por aqui e tal, que são 10, mas as principais são bronze, prata, ouro e platina, que são as mais altas sucessivamente. Nisso, ali mesmo na recepção, ela já arranja um grupo de novatos que pedem a ajuda dela em uma missão para matar goblins. Grupo esse formado por um cavaleiro, uma bruxa e uma lutadora. Antes que me perguntem o motivo de eu não estar falando o nome de ninguém, não é porque eu esqueci deles. Na verdade, eu percebi que eu não estava lembrando de nome nenhum de nenhum personagem. Só que quando eu fui pesquisar os nomes dos personagens para lembrar os resultados iniciais para pesquisa Goblin Slayer personagens, é Goblin e Cowgirl. Fora que, entrando em uma matéria da Critical Hit sobre o nome dos personagens em Goblin Slayer, eu descobri que nem o autor sabe o nome deles, pois os nomes são literalmente sacerdotisa, arqueira élfica, garota da guilda e por aí vai. Ou seja, não é birra minha não, realmente não tem nome dos personagens. Mas bem, esses quatro vão andando em direção à caverna onde vão matar os goblins e no caminho ficam falando sobre como eles são fortes e que é um trabalho fácil, afinal é só matar goblins, sendo que por eles terem a sacerdotisa estão ainda mais tranquilos agora. Inclusive, a lutadora fica se exibindo, o cavaleiro fica lá com seus discursos meio merda, e a bruxa é arrogante pra cacete, mal fala durante a viagem, mas dá pra ver que é um grupo de aventureiros bem básico aí. Chegando na caverna, a lutadora e o cavaleiro vão na frente, mas a bruxa e a sacerdotisa começam a não se dar muito bem, até porque a bruxa é meio apressada e a sacerdotisa não ajuda muito nisso. No entanto, as coisas mudam um pouco quando a sacerdotisa escuta algo estranho, sendo que quando a bruxa, já irritada, vai olhar o que a sacerdotisa escutou, ela percebe uma horda de goblins vindo pra cima das duas, e logo lança um feitiço em um deles, o matando. Entretanto, os outros goblins conseguem alcançar ela e se pendurar em seu corpo, a derrubando e roubando o seu cajado. Com isso, somos levados até um pequeno flashback dessa bruxa, onde é contado que ela era uma maga muito habilidosa na academia e que pessoas de lá tinham grandes esperanças nela, dando esse cajado a ela, que é visto como algo muito especial pela mesma. Só que nada disso importa nas mãos dos goblins, então esse cajado é quebrado como se fosse um mero lápis e a bruxa ainda recebe uma facada em sua barriga.
amiga, mas ela não morre com um golpe, apenas fica muito debilitada. A sacerdotisa, vendo tudo isso acontecer, permanece em choque quando aparece o cavaleiro, que mata um dos goblins e começa a balançar sua espada igual um idiota, achando que assim vai matar alguns goblins. A lutadora até fica meio brava com ele por estar só balançando a sua espada igual um imbecil, só que por incrível que pareça, o cavaleiro consegue arrancar o braço de um goblin e matar outro, mas ele logo percebe uma faca em sua perna e, no desespero, acaba atacando sem pensar, tendo seu golpe parado pelas paredes da caverna, já que a sua espada era grande demais para o local. Logo os goblins o atacaram e o dilaceraram completamente. Ao ver a cena, a lutadora ficou horrorizada, mas ao mesmo tempo ela tem um lapso de coragem e pede pra sacerdotisa fugir com a bruxa enquanto ela lida com os goblins, e a sacerdotisa obedece. A lutadora até consegue dar conta de alguns goblins, mas chega um goblin enorme que para um dos seus chutes e agarra ela pelos pés. Bate o seu corpo contra uma das paredes e a joga longe para que os outros goblins terminem o serviço. No entanto, é essa cena aqui que fez essa obra ser tão polêmica lá em 2018. E eu já aviso aqui novamente que se você é sensível, que saia desse vídeo, pois a parada aqui fica um pouco pesada. Acontece que com terminar o serviço, eu quero dizer que os goblins estupram a lutadora em tela, com bastante detalhes até. E essa cena causou uma discussão na época em que o anime lançou lá em 2018, principalmente dizendo que essa cena tá meio sensual demais para uma cena de estupro e que essa cena foi muito do nada, pois querendo ou não, é uma quebra de expectativa uma porra dessa acontecer. Mesmo que se espere que os outros personagens vão morrer, por exemplo, nessa pequena aventura do início, ou que o grupo vai falhar, não se espera que algo desse nível aconteça. É realmente uma quebra bem interessante de se acontecer aqui. Eu acredito que é justificável o choque das pessoas ao ver a cena, ainda mais com os traços que a obra tem, que não remetem a esse tipo de coisa, sabe? E pra completar, apesar de eu realmente achar que essa cena é necessária pra obra, até por mostrar o terror dos goblins e te expor a uma cena que vai mostrar o que você vai encontrar por aqui, eu acho que ela foi feita de uma forma um pouco fetichizada e eu acho que poderiam sim ter dado um pouco mais de foco no horror do que no corpo da personagem. Do jeito que ficou aqui, até perde um pouco o impacto que essa cena poderia ter. Independente disso, o maior problema dessa cena pra mim é que essa se torna a ação que os goblins mais fazem ao decorrer da obra, no caso o ato de estupro, principalmente de mulheres com corpos surrealmente definidos. Mas é melhor guardar essa informação pra depois. Vamos voltar nela quando acabarmos essa aventura toda na caverna e esse primeiro capítulo, tudo bem? Voltando, como eu havia dito anteriormente, a lutadora pediu que a sacerdotisa fugisse com a bruxa e que ainda estava viva, mesmo após a facada que levou, mas a sacerdotisa acabou caindo enquanto carregava o corpo da bruxa e, pra piorar, ela ainda levou uma flecha em seu ombro. Com isso, os goblins acabaram alcançando as duas, começando a fazer aquele servicinho com a bruxa, partindo em direção da sacerdotisa, que se encontrava chorando muito. Entretanto, da escuridão daquela caverna surge uma pequena luz, vindo em direção às duas. Uma luz que chama a atenção dos goblins. Um deles até mesmo atira uma flecha contra a luz, mas é rebatida. Outro decide avançar em direção a essa tal luz, mas é parado por um pequeno escudo, nos revelando um homem em uma armadura que empurra aquele goblin que estava em seu escudo contra a parede da caverna e o queima com sua tocha. Logo em seguida, matando o outro que estava perto da sacerdotisa, atirando a espada contra o seu crânio, nos levando novamente àquela cena que nós temos no início da obra. E prosseguindo, ao ser resgatada, a sacerdotisa pergunta: "Quem é você?" E o homem na armadura responde: "Goblin Slayer." E é a partir daqui que a história começa a andar de verdade. Pra começar, a partir do segundo capítulo, o Goblin Slayer conta um pouco sobre os erros que esse time cometeu e mata todos os goblins que estavam ali na caverna, salvando inclusive a lutadora, mesmo que agora ela não esteja mais com o mesmo ânimo de antes. E bem, a sacerdotisa decide acompanhar o Goblin Slayer nessa jornada e eles vão em diversas missões juntos, fazendo amigos e os caralhos, tá ligado? E a questão é, eu não botava muita fé nessa obra honestamente, mas acabei até me surpreendendo, tanto com a forma que a história é construída, como com os personagens, em especial o próprio Goblin Slayer, que eu realmente achei que seria mais um daqueles protagonistas fodões que nunca falham e os caralho, com a personalidade de uma porta. Mas a real é que o Goblin Slayer, por incrível que pareça, se torna um personagem muito interessante, sério mesmo. Eu até fiquei chocado de conseguir gostar tanto dele. Pra começar, o cara não é o mais forte que existe, na real ele tá bem longe de ser, fora que ele tem sim essa personalidade meio chata pra cacete, mas os amigos dele meio que fazem um contraponto a isso e fazem ele constantemente sair da própria zona de conforto, sabe? Tem uma cena em que eles estão em uma carruagem, o Goblin Slayer faz uma piada e todo mundo fica super feliz que o Goblin Slayer fez uma piada, pois não é comum ele fazer esse tipo de coisa. Mostra que o personagem tá mudando, que no fundo ele só é um cara traumatizado que tá aprendendo a conviver com as pessoas aos poucos. Não é à toa que esses momentos de amizades muitas das vezes são meio bobos e inocentes. Só que o Goblin Slayer, no caso o protagonista, nunca nem
teve um momento assim na vida dele. Ele basicamente dedicou toda a sua vida a matar goblins. Isso que goblins nessa obra são considerados bichos bem fracos, tipo aqueles slimes que você mata no início de todo MMO, mas que o Goblin Slayer sabe que esse é um problema que as pessoas andam ignorando e que costuma causar um caos fudido em todos os lugares, tá ligado? Isso tudo, sem contar que pelo fato do Goblin Slayer não ser mais forte, como eu disse anteriormente, acrescenta muito a obra. A real é que Goblin Slayer é fraco, isso é muito legal, pois ele tem que bolar diversas estratégias ali pra sair bem nas batalhas contra os goblins. O mais legal é que ele é fraco assim por escolha, já que ele poderia sim ter uma espada melhor ou um escudo mais eficiente, mas nada disso serve pra matar goblins, que são quase como se fosse uma obsessão pra ele. Todas essas coisas que eu falei fazem com que essa história se torne muito divertida de se ler, tanto pelas interações quanto pelos combates que realmente são interessantes, sem contar que existem pequenos mistérios que a obra deixa no ar que servem pra te deixar com uma pulga atrás da orelha e pensar um pouquinho no que pode acontecer a partir daquele ponto, e que funciona bem pra cacete, é sério. Você fica realmente curioso, você quer saber o que vai dar com esses personagens, sabe? O que é aquela lua verde que eles falam no meio da obra, por que os goblins estão conseguindo armamentos melhores, como Goblin Slayer mesmo fala, e por aí vai. São coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença quando se fala na qualidade da obra. E certo, agora que eu falei essas coisas boas, vamos falar um pouco de pedras no rim, ou seja, os pontos fracos da obra. Primeiramente, o passado do Goblin Slayer, que é bem sem sal. A história dele é contada de uma forma meio exagerada e parece muito que foi feita apenas para dar aquele choque a uma pessoa um pouco mais sensível ou impressionar pré-adolescentes que consomem esse tipo de coisa enquanto riem e acham super legal ver coisas de adulto, entre algumas aspas. Uma vez que a história de vida do Goblin Slayer é basicamente ele vendo a sua irmã mais velha sendo estupro por goblins. A cena não é muito bem trabalhada e não dá pra assistir muita coisa com ela se você for um cara com um pouco mais de bagagem em obras desse tipo e tal, pois a gente sabe que tem que ter uma parada um pouco melhor construída, como o próprio mangá fez lá no início da obra com a lutadora, que foi uma cena que fez sentido, dá pra comprar que seja uma cena necessária. Por mais que essa cena do primeiro capítulo tenha sido um pouco exagerada, ela não me pareceu um choque por choque, teve um sentido por trás, mas o passado do Goblin Slayer ficou mais parecendo uma desculpinha besta pra ele fazer o que ele faz, e na real meio que acaba sendo só isso no fim das contas. Outra coisa que me incomoda bastante na obra é que ela é, como eu posso dizer, muito idiota. Com idiota quero dizer que muitas das vezes as cenas são bem ridículas, ou como eu disse antes, ficam muito num choque por choque. Por exemplo, existe uma cena ainda no início da obra onde os goblins fazem uma formação de escudos humanos formado por mulheres estupradas. Isso sem contar que a maioria dos envolvimentos dos goblins com personagens femininas acabam sempre em isso. Eu sei que é um tema bem pesado sim, mas o jeito que é usado com tanta frequência acaba sendo banalizado. Vamos pegar como exemplo Berserk, que é uma das inspirações claras de Goblin Slayer. Tem até mesmo um personagem feito para ser uma clara referência ao Grunts na obra. E acontece que Berserk trabalha esse tema de uma forma bem mais chocante, justamente por ele ter uma cadência, justamente por ele saber cadenciar as coisas. É só ver a distância entre a cena do Guts e do Donovan para as cenas do Griffith e da Casca, por exemplo. Lá eles sabem cadenciar as coisas e esse tema toma a sua devida força, sabe? Diferente do que temos aqui em Goblin Slayer, onde as coisas são bem banalizadas e às vezes até mesmo sexualizadas, o que me dá um pouco de desconforto, sabe? Eu não gosto muito disso e é um problema bem recorrente na obra. Se você contar que, como eu disse antes, a maior parte dos problemas envolvendo mulheres e goblins acabam em isso. Inclusive a elfa do time, ela está no meio de uma batalha. Tipo, é bem ridículo. E depois ela age como se nada tivesse acontecido. Os caras até ironizam isso na obra e isso é bem... Eu não consegui comprar muito bem essa cena, mas fica aí, né? De qualquer forma, apesar de tudo isso, eu ainda me diverti com a obra. Recomendo ela, caso você não tenha problemas de lidar com esse tipo de tema. E ela tem sim bons momentos que compensam e muito os seus defeitos. De qualquer forma, se você chegou até aqui, significa que gostou do meu trabalho. Então considere se inscrever no canal e se tornar um membro caso tenha condições. Isso ajuda demais a continuar com os vídeos por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo.